Veja, 20 anos depois, são 20 centímetros sob o solo. Eles continuam a contaminar as plantas. Para limpar tudo, teríamos que remover 20 centímetros do solo e enterrar isso em valas, o que seria uma tarefa gigantesca. É impossível. Atualmente, 8 milhões de pessoas vivem em áreas contaminadas na Ucrânia, Rússia e principalmente na Bielorrússia. Há 20 anos, eles consomem os alimentos radioativos que continuam a contaminá-los pouco a pouco. Esse problema, levantado em 1986 pela delegação soviética na Conferência de Viena, foi simplesmente ignorado. Ainda assim, 1.152 crianças foram tratadas de câncer de tireoide entre 1986 e 2002 num centro especializado em Minsk. Quantos outros casos existiriam em outras cidades? Nenhuma estatística mundial foi trazida a público. O médico Yuri Bandazevsky estuda as doenças nas populações de áreas contaminadas desde que o desastre ocorreu. Quando suas conclusões foram publicadas em 1996, foram condenadas imediatamente. Preso e oficialmente condenado por corrupção, ele passou os 5 anos seguintes na prisão. Em novembro de 2005, ele ainda estava sob prisão domiciliar. Vejam o que acontece quando a mãe é contaminada com césio durante a gravidez. Numa única família, olhem quantas deformidades. Sem cabeça, ausência de olhos, crânios deformados. Esses são embriões de hamsters alimentados com grama contaminada da região de Gormel. Resultado, ninhadas inteiras de animais deformados. Eu fiquei horrorizado com o número de embriões deformados desenvolvidos em animais alimentados com comida contaminada por césio. Eu obtive um número horrível de deformidades em 2 semanas. Geralmente, quando você encontra um monstro, você pode descrevê-lo. Vocês devem conhecer o Museu Gonstakamera, de Pedro Grande, em São Petersburgo. Bem, na verdade, eu mesmo poderia criar quantos monstros eu quisesse. Nunca houve nenhum estudo oficial de mutações genéticas decorrentes do acidente em Chernobyl. Apesar disso e dos mais de 1000 abortos espontâneos que ocorreram após o desastre, centenas de crianças sofrem com os efeitos da radiação. As deformidades que vemos nessas crianças são parecidas com as que vimos nos hamsters de Bandazevsky. Na Bielorrússia, 300 mil crianças atualmente sofrem as consequências da contaminação. A IGCO, Cruz Verde Internacional, fundada por Gorbachev depois que ele deixou o governo em 1991, abriu centros de tratamento e apoio às vítimas de Chernobyl. Eles também organizam acampamentos terapêuticos com o objetivo de ensinar as novas gerações das áreas contaminadas a conviver com a radioatividade, como aqui, medindo o nível de contaminação do alimento. Quantos anos isso vai continuar? 800 anos? 800 anos. Até o segundo Jesus Cristo nascer? Até ele voltar? Sim, Chernobyl teve um papel importante para nós todos. E é claro que temos que continuar pesquisando, que continuar investindo. Temos que reforçar os laços de cooperação com outros países e criar centros científicos internacionais para descobrir novas fontes de energia mais seguras. Isso é essencial. Eu não desejo que ninguém, seja amigo ou inimigo, passe por uma tragédia como essa. Ninguém merece passar pelo que passamos em Chernobyl. Somos todos humanos, ninguém merece isso. Bem no meio da região, a 10 quilômetros da usina nuclear e escondida na floresta, está Chernobyl 2. Há 20 anos, ninguém podia se aproximar desse enorme radar militar. O olho secreto de Moscou à procura de mísseis americanos. O fato de ter sido desativado após a explosão condiz com o que o acidente de Chernobyl parecia prenunciar.
O uso de armas é uma coisa terrível. Usar armas nucleares é muito pior. Chernobyl foi um acidente com um único reator, um acidente limitado, cujas consequências ainda enfrentamos. Houve 2 bombas, Hiroshima e Nagasaki. As consequências dessas bombas também são sentidas até hoje. Chernobyl nos mostrou o que realmente acontece com a energia nuclear em mãos humanas. Calculamos que o nosso míssil mais poderoso, o SS-18, era tão poderoso quanto 100 Chernobyl. O SS-18 era a ogiva que os americanos mais temiam. E tínhamos 2.700 deles, todos apontados para os Estados Unidos. 2.700. Imagine a destruição que eles causariam. Gorbachev estava certo em dizer que Chernobyl foi a melhor representação da radioatividade fora de controle. De certa forma, ele também disse que temos que nos afastar das armas nucleares. 1 ano e meio após o acidente em Chernobyl, Gorbachev desativou todas as ogivas nucleares com alcance entre 500 a 5.000 quilômetros. 10 anos mais tarde, o tratado que proibia testes nucleares foi assinado por países do mundo todo, menos pela Índia. Chernobyl marcou o início do desarmamento dos 2 maiores rivais nucleares do mundo. Chernobyl convenceu a todos. Tanto soviéticos como americanos perceberam a magnitude dos vulcões atômicos sobre os quais os 2 países estavam sentados. Não só esses 2 países, mas o mundo inteiro. O mundo inteiro. No entanto, a lição de Chernobyl parece estar sendo esquecida. Enquanto isso, sob o sarcófago do reator número 4, o veneno ainda é letal. Em 2001, os 3 reatores de Chernobyl foram desativados definitivamente. Mas 20 anos depois da explosão, os ponteiros do dosímetro ainda ficam malucos na base do sarcófago. Os níveis de radioatividade 100 vezes acima do normal contaminam os arredores da usina. A estrutura está enfraquecida pela chuva e pela erosão. Desde sua construção, 3.000 liquidadores têm vigiado na tentativa de evitar danos. Construímos o sarcófago para durar 30 anos. Achávamos que 30 anos depois da explosão, poderíamos construir um novo sarcófago sem ter que retirar os moradores. 20 anos se passaram e nada foi feito ainda. Ele tem que ser substituído, mas a Ucrânia não tem dinheiro para isso. Nós também não. Um novo sarcófago está sendo construído, mas sua montagem já está 10 anos atrasada. É uma estrutura de 108 metros de altura, que deve cobrir o primeiro sarcófago completamente e que custará $1 bilhão. Hans Blix gerencia o fundo para a construção. Ainda não terminamos de construir o sarcófago novo, que estará pronto em alguns anos. Depois que ele estiver pronto, todo o resíduo radioativo poderá ser removido. O magma frio que está dentro do reator, a 14 metros de profundidade, ainda é uma ameaça terrível. E assim continuará por muito tempo. Rezo a Deus para que o sarcófago nunca se rompa. Seria a pior coisa que poderia acontecer, porque lá dentro há 100 quilos de plutônio. Um micrograma é letal para o ser humano, ou seja, há plutônio suficiente ali para contaminar 100 milhões de pessoas. A meia-vida do plutônio, isto é, o tempo que metade dele leva para desaparecer, é 245 mil anos, o que pode ser considerado uma eternidade. Há certas áreas onde jamais haverá vida novamente. Apesar desse aviso terrível, o desarmamento nuclear que começou com Chernobyl está sendo questionado nos dias de hoje. Se o desenvolvimento nuclear para uso civil promete trazer soluções para problemas como combustíveis fósseis e aquecimento global,
Esse cenário nos lembra que essa é uma opção com sérias consequências, que requer o maior cuidado e informações exatas sobre os riscos